E como é Interessante. que, e como é que era assim a sua, né? Porque agora hoje você já está fazendo telemedicina, né? Faz. Alguma coisa você já iniciou, né? E Sim, como é que sim. era antes a sua atuação, antes da telemedicina? Como é que você se sentia em relação ao assunto da telemedicina antes de você começar a fazer? É totalmente insegura, né? Porque a gente não tem noção de como lidar com o paciente do lado de lá. A gente tem noção de lidar com o paciente do outro lado da mesa, né? Uhum, Conversar, sentir, apalpar o paciente. Então, existe várias nuances, né, no atendimento por telemedicina, né? Como que a gente vai abordar esse paciente, como que a gente vai conduzir o quadro, né, de um paciente que está do outro lado da tela do computador, né, que é totalmente diferente. Só que existe critérios, algumas coisas que a gente consegue lidar bem. Eu não tinha noção como que isso poderia ser feito. Aí, fazendo o curso, é que eu comecei a entender que, né, dá para fazer a telemedicina de forma bem segura, sim, porque também eu tinha essa preocupação em relação à segurança, né? Se a gente for uhum. pensar bem, a gente conversa com o paciente pelo WhatsApp, por mensagens, e é uma consulta também, só que de forma não, né? A gente não tem respaldo nenhum jurídico para aquilo ali, né? Diferente da telemedicina. Você tem tudo documentado, você tem um termo para mandar para o paciente, um prontuário, né? É totalmente diferente. De Isso certa maneira, antes de você fazer a telemedicina dessa maneira formal, né? Depois que você aprendeu mais sobre como conduzir a consulta, antes você recebia, às vezes, mensagem de pessoas, conhecidos, perguntando alguma coisa por WhatsApp em relação à questão de saúde, de medicina, pedindo, às vezes, até mesmo uma prescrição de algum medicamento? Acontecia isso? isso é comum, né? A gente Uhum, recebe isso, né? Olha o uhum, exame, né? As famosas consultas, tanto do corredor quanto do telefone, né? Do WhatsApp. Olha o exame, para mim, preciso dessa medicação, preciso dessa opinião. E, né? uhum. Então, a gente faz isso de uma forma, querendo ou não, a gente responde, né? A gente olha, a gente às vezes dá um ok, assim, né? De uma forma. Só que isso é informal, né? É. Só E que você, depois que você trouxe isso mais para a formalidade, estimulando a pessoa assim, olha, eu preciso fazer isso de maneira formal, fazer uma consulta, fazer uma anamnese, né, uma entrevista clínica, pelo menos, e registrar num prontuário. Você acha que isso te trouxe mais segurança em sim, relação a antes? sim, sim, porque aí eu sei em qual contexto eu posso, né, exigir dessa pessoa que isso tem que ser formalizado. Por que tem que ser? A gente sabe, na verdade, todo mundo sabe que tem que ser formalizado e tal. Só que às vezes é tão rotineiro, é uma coisa corriqueira, que a gente não para pensar nesses detalhes, que dá para a gente depois colocar esse paciente para ser atendido de uma forma segura e que é benéfica para o paciente e para a gente, né? Exato, é Porque às verdade, é vezes importante o registro. na intuição de ajudar a pessoa, às vezes, né, alguma coisa, você fala, ah, tá, né, olhei o exame, ah, olha isso para mim, né? Então, dá para Hum, fazer para o paciente de outra. Então, assim, como eu sempre tive esse incômodo de, né, eu não fico pedindo para fazer isso. A gente não pede para as pessoas, é o meio que elas têm para ganhar o dinheiro delas, né? Então, da mesma uhum, forma, a minha forma, né, de eu sobreviver também. Eu tenho que ter um assim. conhecimento para poder estar passando alguma informação, responder alguma coisa, só que fazendo por telemedicina é diferente. E nessa questão, né, depois que você começou a fazer as teleconsultas, né, de forma, né, correta, formal, segura, como você se adaptou na questão, né, que é a grande objeção e dúvida, né, dos colegas, às vezes, que é a questão do exame físico. Como é que foi essa questão para você? Era uma das, né, é uma das coisas que preocupa a gente, né? Como que eu vou olhar esse paciente? Como que eu tenho certeza? Algumas coisas sim, dá, aliás, várias coisas dá para você fazer, né, por Uhum, telemedicina, sem tocar o paciente. Assim como a gente está, né, de frente para o paciente, ele traz uma história e baseado na história dele, você vai formando um raciocínio clínico. Por telemedicina também dá para a gente formar um raciocínio clínico e dependendo né, do contexto, dá para você adiantar alguns exames, dependendo da história que o paciente te traz, dá para você ter uma noção né, do contexto daquele momento e encaminhar ele, referenciar ele para um pronto atendimento naquela hora, falar, olha, não dá para poder te olhar aqui agora, né? A gente tem que
te referenciar para um serviço de urgência, isso aqui não é para ser resolvido aqui. Outras coisas não, você resolve, né, por aqui mesmo, igual acho que eu estava te contando, ou foi para a Cris, a respeito de um piloto, né, que eu atendi, e ele precisava de trocar uma receita, né? Ele estava no Canadá. E ele precisava de comprar a medicação, que ele já tinha feito uma teleconsulta, né? Só que lá eles não vendiam a medicação da forma como ela foi prescrita. Então ele precisava de pegar uma nova receita. Então, assim, você vê, a facilidade é uma coisa tranquila, documentada, né? E ele se beneficiou, sim, a gente, né? Ele lá do outro lado, olha, eu preciso da receita X, fazendo a teleconsulta, tudo, né, pelo plano, tudo certinho, documentado em prontuário eletrônico, e recebeu a receita dele lá imediatamente, né? Em questão de 10 minutos, uma consulta, uma avaliação, né, a respeito do quadro dele, já tinha eu conseguia acessar o prontuário dele, né, e passar para ele o que ele precisava. Você acha que ajudou a ampliar os seus atendimentos e renda também do que você tinha antes da telemedicina? Ou você fez uma troca também de plantão físico por plantão online? Eu fiz uma troca, né? Eu fiz uma troca. Alguns eu fiz troca, outros eu já estava, né, em casa e, por exemplo, vou fazer 5 horas hoje, né? Porque eu queria entender e ficar tranquila em relação a como fazer esse atendimento. Aí eu fiz essas trocas, o valor, né, é mais ou menos igual, talvez saia até mais em conta por questão de segurança, você está dentro da sua casa, você não tem o gasto, né, para deslocar também, está no conforto ali da sua casa, tem esse tipo de atendimento que eu fiz, que eu faço, que é pronto atendimento. Os pacientes, eu não tenho o trabalho de ir lá, agendar, de ver nada, né? Existe a empresa que faz que gere esses pacientes, né? Para esse plano de saúde, né? Então, ela pega os pacientes, ela mesma cadastra os pacientes e fica ali a tela como se fosse um pronto atendimento, um painel, né? O paciente, você usa as duas telas, a tela do plano e a tela da empresa, né? Da empresa não, da plataforma que a gente usa dessa empresa, desse hospital. Aí o paciente chega ali, dá um ok, tipo, clica ali, tô online. Aí você começa o atendimento, finaliza, manda todos os documentos, o paciente recebe todos os documentos por SMS, por e-mail, ainda tem a empresa que ele recebe o número de telefone na hora, caso ele não tenha nenhum, por exemplo, aconteça algum problema de rede, ele não receba de os conexão, não recebeu documento. ele entra em contato, então assim, ele tem todo um suporte, eu achei muito interessante. Eu não gosto de achar que as pessoas pensam como eu, porque eu pensava diferente, achava isso desnecessário, a telemedicina. Eu achava que isso era uma coisa bem distante para mim, não é. Então, passei a gostar, já tinha meio que eu pesquisava alguma coisa assim, comecei a gostar e me identifiquei com a situação. Gostei. Então, quem às vezes está meio perdido aí, talvez valha a pena dar uma olhada que, quem sabe, identifica também, igual eu. Às vezes tem gente que já tem essa habilidade, cada um tem a sua facilidade, a sua dificuldade, né? Então, eu precisava de ter noção como que é. Outras pessoas, outros colegas talvez já tenham essa noção, isso não é, né, não é nenhum, mas para mim foi uma dificuldade, né?